Com a rubrica A Última Fronteira habitual ao domingo, está connosco o Miguel Gonçalves, comentador da RTP. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Cristiana. Começamos por conhecer as vidas de estrelas gigantes e com a ajuda do Hubble e de uma lente. É verdade, são, no fundo, dois jackpots que aconteceram aos astrónomos esta semana e, quem diria, logo aos domingos de manhã vamos falar de uma estrela nua e uma estrela que explodiu. Vamos então começar pela sessão de striptease estelar. Estamos a falar de uma estrela, de seu nome Gamma Columbi. Olha, tem neste momento uma massa entre 4 a 5 vezes a massa do nosso Sol. E porquê é que eu digo neste momento? Porque aquilo que os astrónomos conseguiram detectar, encontrar nesta estrela, foi apenas e tão só o seu núcleo. Ou seja, quando nós conhecemos a estrutura das estrelas, elas têm um núcleo e depois todo um conjunto de camadas à sua volta, camadas quimicamente diferentes, têm também uma atmosfera. E quando os astrónomos olharam para esta estrela, em particular para a Gamma Columbi, olharam para o seu espectro, a sua assinatura, e encontraram o quê? Sobretudo grandes quantidades de hélio e azoto. Nós não estamos habituados a ver estas camadas tão diretamente quando olhamos para uma estrela. Geralmente estas camadas de hélio e azoto estão protegidas por um invólucro, digamos que como se fossem as vestes da estrela, e portanto não se consegue ver isto diretamente. Mas foi o que aconteceu com esta estrela. E então, a questão que se coloca é óbvia. O que é que terá acontecido a esta estrela para nós vermos o seu núcleo, para vermos algo que não estamos propriamente habituados a encontrar? Bom, os astrónomos formularam, obviamente, logo as suas hipóteses. Primeira hipótese, será que esta estrela é, no fundo, um binário, ou seja, tem uma companheira que gira à sua volta e que, ao longo dos anos, muitos anos, terá retirado as camadas exteriores desta estrela, expondo precisamente o seu núcleo? Uma das hipóteses. Segunda hipótese, isto é uma estrela que inicialmente teve uma massa entre 20 a 25 vezes a massa do nosso Sol. Ou seja, era uma estrela gigante, é uma estrela das maiores que nós conhecemos dentro desta gama. E estas estrelas são conhecidas também por, na fase final da sua vida, terem grandes injeções de massa. Ou seja, será que aquilo que nós vimos foi, de facto, esta parte final da vida desta estrela que está agora aqui representada? Ora, nós temos aqui um problema que é, nenhuma explicação nem a outra estes mecanismos não conseguem explicar por inteiro aquilo que nós estamos a observar. É verdade que ela tem uma estrela a girar à sua volta, uma estrela até parecida com o nosso Sol, mas a distância, a própria órbita não consegue explicar como é que esta estrela ficou tão depressa nua. E, portanto, temos aqui um pequeno mistério, porque conhecer ainda por cima esta fase final de estrelas de grande massa é fundamental para nós percebermos também os próprios elementos pesados do universo, que nós sabemos que têm origem também nestas fases finais destas estrelas. Portanto, vamos tentar perceber melhor o que é que originou este strip estelar. Depois, viajamos também para a fase final de uma outra estrela. E agora é o outro jackpot. E neste caso foi o Hubble que nos trouxe este jackpot e mostra-nos aquilo que foi a explosão de uma estrela de grande massa, portanto chamada supernova, em 3 momentos diferentes, olha, como se fosse uma película de filme em que nós vemos vários instantes dessa explosão, com a ajuda disto que nós estamos a ver. Se nós tivermos esta estrela, esta explosão, numa zona distante do universo, e entre nós e essa estrela que explode tivermos uma grande concentração de massa, neste caso foi um enxame de galáxias, então esse enxame de galáxias, a massa desse enxame de galáxias, consegue dobrar a própria luz dessa estrela a explodir, fornecendo, no fundo, uma espécie de uma lente. E foi isto que aconteceu. Nós precisamos de um alinhamento perfeito entre a estrela que explodiu, este enxame de galáxias e os nossos telescópios. E, portanto, isso é também um jackpot. E vemos no canto superior direito, então, as imagens que se formam da estrela que explodiu. Uma luz muito mais ampliada. Porquê é que foram registados 3 momentos diferentes? Bom, porque o enxame de galáxias não é homogéneo na sua geometria, na sua própria massa. E, portanto, os raios de luz da estrela que explodiu ao passar pelo enxame de galáxias, bom, há zonas com mais massa do que outras e, portanto, a luz distorce mais ou menos noutros sítios e, portanto, mostra-nos momentos diferentes dessa própria explosão. Bom, vamos situar outro aspecto interessante desta história. É que esta estrela que explodiu há cerca de 11 mil milhões de anos. Ou seja, o universo tinha apenas 1/5
da sua idade atual. Ora, isto é fabuloso para os astrónomos, porque perceber como é que explodiram as primeiras estrelas do universo, algumas das primeiras estrelas do universo, é algo que não é propriamente fácil de observar. Precisamos mesmo de um grande jackpot e já agora ter também telescópios poderosos para tudo isto. É o caso do Hubble, e para termos outra ideia do jackpot, estas explosões duram apenas algumas horas ou alguns dias. E, portanto, deu-se o acaso de ter explodido no universo ancestral uma lente gravitacional que amplia a luz, que distorce a luz, que amplia a luz, e vemos, lá está, estes 3 pontos diferentes, que ainda por cima, Cristiana, mostram-nos as cores diferentes desta explosão. Cores diferentes quer dizer também temperaturas diferentes. Explode, temperaturas muito elevadas, cor azul. Ao contrário do que nós podemos pensar, a cor mais quente é o azul, não é o vermelho. O vermelho é mesmo a cor mais fria. E, portanto, conseguiram ver a cor azul da explosão, uma temperatura muito elevada, e depois, ao longo do tempo, a ficar cada vez mais vermelha, ou seja, cada vez menos quente. E, portanto, para terminar, falta apenas dizer que esta estrela, Cristiana, tinha uma massa inicial de 500 vezes a massa do nosso Sol. E, portanto, também é muito típico destes primeiros tempos do universo encontrarmos estrelas com estas dimensões absolutamente colossais. E, portanto, próximo passos para esta investigação, chamar o outro grande telescópio, o James Webb, para olhar para tudo isto e tentar perceber ainda melhor o que é que sobrou desta explosão, o espectro dos elementos químicos que contaminaram positivamente de elementos pesados o universo inicial. A próxima viagem, Miguel, leva-nos até ao Japão do século XVIII e o resultado de uma investigação que junta astronomia, leitura, história e antropologia, tudo em nome do Sol. E é verdade, a astronomia de facto é uma ciência absolutamente extraordinária porque precisa da ajuda também de muitos outros corpos do conhecimento e eu confesso que eu gosto muito deste tipo de histórias. Então vamos até ao Japão, sim, à ilha mais a norte do Japão, Hokkaido, e, como tu disseste muito bem, para meados do século XIX. É muito raro nós termos documentos, mais ou menos científicos, daquela zona do Japão, de Hokkaido. A própria tribo ancestral que lá vivia, a cultura que lá vivia, são imagens dessa tribo, não era propriamente conhecida por fazer registros celestiais, mas agora um conjunto de investigadores de várias universidades japonesas tiveram a olhar para 3 documentos específicos que vão buscar também muito do folclore desta tribo Ainu para tentar perceber o que é que aconteceu no céu naquela altura. E então o primeiro relato é a correspondência de John Batchelor, um missionário anglicano, junto precisamente do povo Ainu, e que fala de registros do folclore deste povo que, a certa altura, descreveu como algo aparecendo no céu com línguas de fogo e relâmpagos dos seus lados, vindo de um sol negro morto. É uma descrição muito rica do ponto de vista visual e os astrónomos, depois também de calcularem, utilizando computadores, o que é que poderia ter acontecido, estamos perante um eclipse solar total que foi descrito então desta maneira por este povo. É muito interessante, eles não marcaram uma data em específico para este eclipse total, mas noutro tipo de registros também do nosso amigo Batchelor, ele refere um dos membros da tribo como isto aconteceu quando o meu pai era criança e ouviu o seu velho avô dizer que viu um eclipse do Sol. E, portanto, não é uma data precisa, mas ajuda a perceber aqui em termos geracionais. Depois, vamos ao segundo relato, que são do geógrafo e explorador Tukanai Mugami, e que em 1786 recolheu o relato de um comerciante local chamado Denkichi Abeya. Estes nomes são sempre complicados de dizer. E então ele refere aqui que eventualmente poderá ter sido descrito em 1786 um eclipse solar. Mas se calhar não é bem solar, era sobretudo anular. E por último, o último registro é do diário de Kanjinichi Mozumu, que em 1872 pintou mesmo, como nós estamos aqui a ver, as fases de um eclipse solar. Isto é tudo muito importante porque ajuda-nos a datar precisamente estes fenómenos. Muito bem, Miguel, vamos então à sugestão dos livros. Vamos lá. Jorge Buesco, matemático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, apresenta o seu novo trabalho, Amor, Matemática e Outros Portentos. É mais um livro da excelente coleção da Gradiva e que nos leva aqui até várias personagens do mundo, sobretudo matemática, mas não só. Depois, também da Gradiva da mesma coleção, do professor João Paulo André,
Irmãos de Prometeu, a química no feminino, como é que as químicas notáveis do nosso tempo e de tempo mais recuado foram esquecidas pela história e porque é que elas são tão importantes para a própria evolução da ciência. Depois, da Bertrand, O Princípio de Tudo, uma nova história da humanidade, David Graeber e David Wengrow, é um desafio e é uma provocação também à história da humanidade como nós a conhecemos. Nós conhecemos mais ou menos, tudo começou com os povos coletores, com a evolução da agricultura, a revolução industrial e tudo isso, mas neste livro é proposto uma outra história da humanidade, dando um foco também como é que a ciência e a tecnologia afetou a humanidade. Sobre a agricultura, as últimas colheitas, e não só, as últimas colheitas da Vogais Editora, como a agricultura intensiva é uma ameaça tão grande quanto as alterações climáticas. É um grito de aviso sobre como é necessário alterar a agricultura e como é que o espaço, se calhar, também pode ajudar. Depois, porque nos aproximamos do Natal. É uma sugestão diferente, admito. É uma agenda para o próximo ano que tem a particularidade de ser ricamente ilustrada. É da professora de Ecologia e Etnologia do Instituto Superior Agrário de Castelo Branco, Luísa Ferreira Nunes, belíssima ilustradora, e que pode ser adquirido no site da RVJ Editores. Portanto, é uma boa sugestão para o Natal também. Obrigada, Miguel, pelas sugestões. Até ao próximo domingo. Obrigado.